Se você já montou a sua reserva de emergência, você está de parabéns! Agora é a hora de você fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Meu nome é Vânia Santos e esse é o canal Sua Vida, Seu Dinheiro. E aqui nesse canal nós falamos em como ter uma vida com bom planejamento, constâncias e escolhas alinhadas podem te trazer paz financeira. E nós estamos em uma série incrível, aprendendo como organizar o seu dinheiro do zero ao primeiro investimento, um passo a passo. E no vídeo de hoje, você terá uma virada de chave na sua mentalidade e na forma de como você enxerga o mundo dos investimentos. E para começar, eu já vou te falar a verdade que ninguém te conta. E a verdade é que investir não vai te deixar rico rápido. É exatamente isso que você entendeu. Investir não vai te deixar rico rápido. Investir é um processo de construção de patrimônio. E esse processo, ele exige disciplina, constância e paciência. Ou seja, não vai ser da noite para o dia. Vai ser com disciplina, com constância e com paciência que você vai alcançar esse objetivo. E um dos primeiros pontos que nós vamos tratar aqui é a ordem mental. Ou seja, antes mesmo de você começar a investir, você tem que pensar nesses 3 pontos. Já vou pegar essa minha caneta aqui que vocês conhecem. Tem link dela aqui embaixo na descrição. Caso vocês vão comprar qualquer coisa na Shopee, gente, utilize o meu link. Por quê? Nesse link eu ganho comissão. O preço não muda para você, vai ser o mesmo valor que você vai pagar, tá? Só entra através do meu link, tá? Essa caneta aqui, ela apaga. Eu já mostrei pra vocês, eu fico com dó de usar ela. Então eu utilizo muito quando eu tô fazendo ali lá no meu planner. Mas eu vou ter que utilizar aqui. Porque na vez passada, eu tava gravando o vídeo e aí eu queria apagar umas coisas e não podia. Então vai ser ela que eu vou utilizar, tá? Então, pra retornar aqui ao nosso conteúdo, né? Porque se deixar, eu disperso muito rápido, né? Antes de qualquer coisa, a gente vai alinhar a nossa mentalidade. E eu trouxe aqui pra vocês 3 pontos muito importantes. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Calma aí. Isso, porque eu acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem. E o primeiro ponto é que você precisa ter clareza. Então, o primeiro ponto é que você precisa ter clareza do seu objetivo. Ou seja, o que você espera alcançar com esse investimento? O que ele vai significar para você? Tem muitas pessoas que têm objetivos de investir a médio, a longo e a curto prazo. Falei ao contrário, né? Mas é exatamente isso. A curto, médio e longo prazo. Ou seja, um curto prazo, 2 anos. Um médio prazo, daqui a 5 anos. Um longo prazo, de 10 anos para mais. Então, ou seja, tem pessoas que têm esse hábito de fazer investimentos para estes prazos. Eu não sou uma delas. No momento, eu estou apenas investindo a longuíssimo prazo. Eu não tenho investimentos a curto prazo, tá? Então, assim, cada um vai analisar a sua necessidade, os seus objetivos, para ver o que você vai caber, para ver o que vai caber dentro dos seus investimentos. Então, aqui, a primeira coisa que você precisa ter é clareza do seu objetivo. Então, precisa estar muito claro do porquê que você está investindo e para quando que vai ser, tá? E esse quando que vai ser, a gente já entra nessa parte de horizonte de tempo. E aí, o que seria isso? Em quanto tempo você vai alcançar o seu objetivo? Porque, às vezes, a gente fala assim, não, daqui a 2 anos eu quero fazer uma viagem internacional que custa o valor de 20 mil reais e eu vou estar aportando 200 reais todo mês. Então, assim, é um objetivo, é um tempo que ele é fácil de alcançar, mas com o aporte que você está fazendo, você não vai alcançar esse objetivo. Então, assim, tem que ser algo real. Em quanto tempo, de fato, você vai conseguir juntar esses 20 mil reais? Então, assim, você tem que ter essa clareza. Então, tem que ser algo dentro da sua realidade. Não, eu vou viajar para a região dos lagos e em 2 anos eu vou ter o valor de 4 mil reais. Ou seja, eu vou ter que aportar pelo menos 200 reais. A gente não está trabalhando e não está falando aqui ainda dos juros compostos, dos juros que você vai ter sobre esse investimento. A gente está falando apenas do montante que você teria que juntar. E aí você entende que muda de figura completamente? Não adianta só você querer um tempo, sendo que esse tempo ele não está dentro da sua realidade. Então, a gente vai ter que ter clareza do que a gente quer, depois a gente vai ter que ter um horizonte de tempo realista, tá?
E aí a gente tem a terceira questão, que é a sua tolerância de risco. Quanto disposta você está de correr de risco? É exatamente isso. Porque dependendo dos investimentos que você vai ter que fazer, tem uns investimentos que são mais arriscados e tem uns investimentos que são menos arriscados. Normalmente, os menos arriscados, eles têm uma rentabilidade menor, ou seja, eles pagam menos juros, eles pagam menos dividendos. Agora, aqueles que têm maior rentabilidade, eles têm mais chances de crescimento e também eles costumam pagar mais rendimentos. Por quê? Porque ele tem um potencial maior de crescimento, tem uma volatilidade muito maior. Então, o que você está disposta a tolerar? Qual é a sua tolerância? Você tem estômago para aguentar algo subindo e descendo, algo ficando negativo e você não cair no desespero de vender? Então, isso tudo conta muito. Essas 3 perguntinhas, já pega aí a sua caneta, o seu caderninho, anota aí, porque você vai responder isso depois que você assistir esse vídeo, você vai ver, você vai pesquisar mais conteúdos e você vai ver o que seria aqui os seus objetivos. Lembrando que essa série toda, ela faz parte de uma introdução a quem quer começar a investir. O meu público aqui, a maioria das pessoas não investem. Então, antes mesmo de eu estar trazendo conteúdos ali, trazendo os meus próprios investimentos, eu preciso que a minha audiência, ela compreenda, ela entenda quais são as opções, do que eu estou falando, qual é o conteúdo, o que eu estou mostrando. Porque não adianta eu vir aqui e mostrar para vocês os meus rendimentos, o valor que eu estou ganhando, o valor que eu tenho investido, em quais ativos eu estou investindo, se vocês não entendem a base. Então, para aqueles que já conhecem, vocês fiquem à vontade, mas para aqueles que estão chegando agora, eu vou continuar aqui com o conteúdo, porque isso daqui é um conteúdo introdutório para quem vai começar a investir. Porque eu sei que muitas pessoas também que estão aqui, elas querem começar a investir, porém elas encontram conteúdos que têm termos técnicos muito mais profundo, e aí elas, por vezes, não conseguem compreender o que está sendo dito. Então aqui eu trouxe uma coisa bem mais didática, eu trouxe uma coisa bem mais, digamos assim, direta ao ponto, de uma forma simples, que possam todos começar a compreender o que são os investimentos, tá? E aí, voltando aqui para o conteúdo, você precisa compreender, ter clareza desses primeiros 3 pontos, mas isso você vai fazer depois, tá? Então, anota essas perguntas aí. E aí, por que a gente precisa saber disso? Porque quem não sabe o porquê investe, vai investir em qualquer coisa. É aquela mesma frase, aquele mesmo ditado, né? Quem não sabe para onde vai, aceita qualquer caminho. É exatamente isso. Então, assim, nós precisamos saber quais são os nossos objetivos para que nós possamos, sim, avançar e manter o foco nele. E após isso daqui, você vai ter que entender qual é o seu perfil. Qual é o seu perfil investidor? Todo esse conteúdo aqui eu não estou tirando da minha cabeça. Isso daqui é tudo necessário que você saiba antes de você começar a investir. Quando a gente vai abrir uma conta numa corretora ou até mesmo no banco que tem a possibilidade de você investir, hoje, se eu não me engano, o Inter tem essa possibilidade de você fazer os investimentos por lá e o Nubank também tem, pelo menos é os que eu conheço, tá? Então, o que acontece? Existe uma análise do seu perfil, ou seja, eles ali automaticamente, quando você vai entrar naquele campo de investimento, você vai entrar para responder um relatório onde vai ter várias perguntas e ali eles vão identificar qual é o seu perfil. E dentro desse perfil, existem 3 perfis basicamente, que é o perfil conservador, que é o perfil moderado e o perfil arrojado. E eu vou explicar para vocês o que é basicamente cada um. O perfil conservador, ele prioriza ao máximo a segurança e a liquidez.
ele vai aceitar ali ter retornos menores do dinheiro, porque ele quer ter menos risco de perder o dinheiro. Então, quem tem o perfil conservador normalmente investe praticamente tudo em renda fixa. Então, assim, não é que a renda fixa não tenha risco nenhum, mas, digamos assim, de 100%, o risco é 1%. O risco é muito baixo na renda fixa, porque, na maioria das vezes, a renda fixa ela é assegurada por algumas instituições. Então, em algum outro vídeo que eu vou estar fazendo aqui para vocês, eu vou estar abordando um pouquinho mais sobre isso. Isso daqui é apenas um conteúdo introdutório. Então, essa pessoa que tem um perfil conservador, normalmente, ela investe em renda fixa. Então, eu vou colocar aqui, tá? Renda fixa. Eu vou explicar para vocês, se eu não me engano, no próximo vídeo, o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável. Essas coisas todas eu vou estar explicando para vocês, tá bom? E aí, a gente tem já o perfil moderado. E o que seria esse moderado? Ele prioriza ali o equilíbrio. Ou seja, ele quer uma segurança, mas ele também quer uma rentabilidade. Então, ele aceita correr um certo nível de risco para ter ganhos maiores, mas ele quer estar garantido ali com o seu dinheiro. Então, ou seja, ele normalmente investe em renda fixa e em renda variável. Ou seja, ele quer um equilíbrio entre a fixa e a variável. Já o perfil arrojado, ele prioriza a alta rentabilidade. Ele pensa mais ao longo prazo e ele não está se importando tanto em ter uma volatilidade grande no início para que ao longo prazo ele tenha ganhos maiores. E aí a pessoa que tem o perfil arrojado, ela investe mais em rendas variáveis. Então, dentro disso daqui, a gente vê que existem 3 perfis. E aquela pessoa que está ali no perfil arrojado, ela já tem aquela inclinação realmente a pensar mais a longo prazo. Ou seja, é uma pessoa que ela está disposta a... Lembra que eu falei no início? Se você tem estômago, se você não tem, para que você esteja aturando ali, vendo alguma coisa cair, tá negativo, é justamente essa pessoa aqui. Normalmente a pessoa arrojada, ela tem mais esse estômago, ela sustenta mais porque ela tá focada no longo prazo dela. Então, eu quero saber de vocês com quais perfis aqui que vocês se identificam mais, me contem aqui. Eu já vou contar pra vocês que eu sou arrojada, gente. Mas não é o conteúdo desse vídeo, eu vou deixar pra falar com vocês sobre isso em um outro vídeo, talvez quando eu estiver fazendo um vídeo mostrando ali a minha carteira, mostrando ali os meus investimentos, eu vou estar falando mais disso com vocês, tá? E já vou pedir aqui para aquela pessoa que não é inscrita, que se inscreva no canal, ative o sininho, encaminha para uma amiga, deixa aquele coraçãozinho rosa aí para mim saber que você tá aqui comigo, tá? É muito, muito importante. Esse conteúdo ele vai chegar a mais e mais pessoas e mais pessoas vão adquirir conhecimento. Eu tenho gostado muito de fazer os vídeos aqui para vocês e eu tô gostando muito dessa troca. E aqui nós não vamos se ater ao meu perfil, tá? Independente do meu perfil, eu vou mostrar aqui para vocês uma base para que vocês entendam o conceito de uma carteira de uma pessoa que tem um perfil moderado. Peguei exatamente isso, um perfil moderado, porque ali a gente tem um equilíbrio. Então, o que seria agora? Essa pessoa, quando ela vai investir, como é que ela vai alocar os recursos dela? Normalmente, essa pessoa ela divide em 2 camadas. Isso daqui, gente, é um conteúdo muito básico e muito introdutório. Eu não vou entrar a fundo em todas as camadas, porque não dá, tá? Porque esse conteúdo é para mostrar somente o conceito, para que a gente também não esteja totalmente leigo quando os outros conteúdos sobre investimentos estiverem aqui no canal, tá bom? E aí, aqui a gente tem a camada 1. E essa camada, ela basicamente é a nossa base estável. Ou seja, ela é formada pela renda fixa. Porque ela quer nos trazer aquela segurança que eu falei ali quando eu estava falando dos perfis. Então, a renda fixa, ela nos traz mais essa segurança, tá? E aí, a gente tem a camada 2.
que ela é a nossa base de crescimento. Que é basicamente a renda variável. É aqui que a gente vai empenhar esforço para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. E muitas das vezes, às vezes o nosso patrimônio dobra, é aqui nessa base de crescimento, tá? E aí, como a gente alocaria os nossos recursos? Aqui eu vou estar falando de percentuais e não de valores, tá? Então, normalmente, uma pessoa que ela é moderada, ela vai dividir ali uns 50% dos seus recursos para cá e uns 50% do seu recurso para lá. Porém, se você quiser garantir mesmo a sua segurança aqui, você vai colocar aqui, ó, de 60... Ai, meu Deus. Calma aí. Viu como essa caneta é maravilhosa? De 60% a 70%, tá bom? Então, você vai colocar aqui de 60% a 70%. E aqui, você pode reduzir para até uns 30%, tá bom? Porque, principalmente para quem estiver começando, tá? É só para que vocês entendam de fato o conceito. E aí, dessa forma, você não coloca todos os seus ovos em uma única cesta. Você tem um equilíbrio ali. Você tem uma base forte e segura, garantindo a variação ali da sua carteira. Porque mesmo que a sua carteira varie aqui nessa base 2, na base de crescimento, ao longo tempo, essa base ela vai se fortalecer. E ao mesmo tempo, você não fica tão instável, porque você tem a sua base lá estável, que é a sua renda fixa. É assim que a gente faz uma gestão de carteira, é assim que a gente tem uma gestão estratégica, é assim que a gente pode visualizar os nossos ganhos sem estar mexendo na nossa base. É dessa forma, não somente dessa, né? Tem várias outras, mas, por exemplo, essa daqui é uma base ali para quem está começando, essa daqui é uma base para você que está iniciando, para que você tenha um norte de onde ir. E aí, partindo disso, nós vamos ver o quanto investir. E aí, nós vamos falar do... Então, essa parte do quanto investir, principalmente para quem está iniciando, ela é muito delicada. Você não precisa começar com muito. E mesmo que você tenha valores mais altos para você investir, eu indico que você comece aos poucos. Então aqui nós não estamos falando de valores, mas nós estamos falando de começar de fato aos poucos. Ah, Vânia, eu tenho R$1.000 para investir. Vamos fazer 200? Por quê? Porque você precisa sentir como é o terreno, você precisa entender aonde você está investindo, você precisa avaliar aonde você vai colocar o dinheiro. Lembra dessas perguntas aqui? Então, você precisa estar segura ali de onde você vai estar investindo. Eu sei que no início não vai ser tudo assim, você não vai se sentir segura. Por isso que eu tô falando para você que tem que ser aos poucos. Porque se você colocar tudo de uma vez e você vê algum tipo de volatilidade, ou você colocar e você depois, ai, eu queria tirar na sexta, não pude, tive que tirar na segunda, aí você se estressa. Então, assim, é ideal que você comece aos poucos, veja como funciona, teste tudo, verifique tudo direitinho, para que você não fique ansiosa futuramente. Então, assim, é muito mais importante você compreender como os investimentos funcionam. É muito mais importante você também construir o hábito de investir, porque, eu tenho R$1.000. Em vez de você colocar tudo ao mesmo tempo, vamos colocar 200 todos os meses, porque aí você já criou um hábito de investir 5 meses. Então, assim, vai investindo aos poucos. E você pode, de fato, começar com pouco. Vai ter um outro vídeo, se eu não me engano, é o próximo vídeo, e aí a gente vai estar falando desses valores, e aí a gente pode entrar um pouquinho mais, tá? Então, aqui, eu vou sempre indicar invista aos poucos. E aí o que nós precisamos compreender aqui nesse ponto é que quando você investe, um dos pontos mais importantes é a constância, é a frequência. E isso vai importar muito mais do que o valor inicial que você vai estar começando, porque é no início que você vai estar pegando o jeito, é no início que você vai estar entendendo. E aí depois que você evolui, depois que você passa dessa fase, aí sim, aí você pode aumentar os seus aportes, aí você já pode ir mais segura, você já vai, digamos assim, tendo escolhas mais assertivas quanto ao que você quer, quanto aos seus objetivos. Então, assim, vai ser muito mais claro para você. E aqui a gente vai ter um outro ponto que é
alguns erros comuns que as pessoas cometem quando estão investindo. Então, vou colocar aqui erros comuns. E um dos primeiros erros é investir pelo hype. Exatamente isso. A pessoa que às vezes não tem todo o conhecimento, ela vê um vídeo, ela vê alguém comentando, o fulano ABC investiu lá na empresa D. E aí você vai lá e investe na empresa D. Então o que acontece? Depois você se arrepende porque aquela empresa não era o que você esperava. E aí dá uma confusão. Então você nunca pode investir pelo hype. Nós temos bons profissionais, boas pessoas que têm muitos conteúdos aqui na internet falando sobre investimento. E essas pessoas fazem estudo, análises, e são coisas que agregam de fato na sua vida, que agregam de fato no seu conhecimento. Então, por exemplo, tem um conteúdo aqui, eu esqueci o nome dele, mas eu lembro do canal dele. O canal dele se chama Geração Dividendos. Ele fala muito sobre renda variável. E é um dos canais que eu mais acompanho. Ele faz análises profundas das empresas. Ele analisa exatamente o relatório mensal das empresas. Então, assim, são pessoas que vão agregar de fato. Tem aí Tonilda. Hoje ela não faz mais análises, ela traz uns conteúdos mais sobre mentalidade, às vezes mostrando como você pode investir na prática. Temos também Ela Investe, que também é nessa mesma pegada da Tonilda. E também tem o Investidor Sardinha, que é um conteúdo mais sobre mentalidade, que é um conteúdo sobre os acontecimentos, o que envolve os investimentos e o mundo. O mundo está em guerra, isso vai afetar o mundo dos investimentos, o porquê isso está afetando as eleições. Então, assim, são conteúdos de pessoas que, de fato, trazem conhecimento para a gente e ajudam a gente a decidir onde a gente está investindo. Então, o interessante não é você assistir um conteúdo ou ver alguma indicação de fulano tá investindo não sei aonde. Não. Você tem que acompanhar pessoas que, de fato, tenham base concreta, estudem muito. Você também tem que estudar e você também tem que procurar esses conhecimentos para que você saiba decidir por si só, não somente por indicação. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é mudar de estratégia. Exatamente. A pessoa muda de estratégia toda semana. Essa semana o meu perfil vai ser conservador, porque eu quero investir, não quero perder nada. Aí você vê que você está ganhando pouco, aí eu vou tirar tudo da renda fixa e vou jogar tudo na renda variável. Aí você vê tudo caindo, aí você perdeu dinheiro. Não dá. Você tem que decidir qual é a estratégia que você vai seguir e o que você quer. Não adianta. Quando eu fizer o vídeo sobre a minha carteira, eu vou mostrar para vocês qual é a estratégia que eu estou utilizando, tá? Mas é muito importante, até mesmo para pessoas, vou falar um pouco até de mim. Por exemplo, uma pessoa que está investindo às vezes em ações, ela tem a estratégia. Ela está investindo em uma ação de crescimento ou ela está investindo numa ação que paga dividendo? Então, assim, ela está investindo por quê? Qual é a base dela? O que ela quer com isso? Então, por exemplo, eu faço esse tipo de análise. Eu quero que a minha carteira se valorize ou eu quero receber um dividendo? Não, eu tenho um objetivo que é viver de rendimentos. Então, se eu tenho o objetivo de viver de rendimentos, eu vou procurar ações que sejam sérias, que sejam comprometidas, que tenham um bom histórico, para que eu possa estar, sim, recebendo dividendos e não que não pague dividendo, mas que tenha um alto potencial de crescimento. Então, tudo isso influencia nas suas escolhas. Então, por isso que eu tô falando que, no início, é necessário que você dê uma olhada em todo esse conteúdo para que você possa, de fato, começar a investir, para que você possa, de fato, fazer as suas escolhas com segurança, com clareza, com o que você quer. E aí, a gente já pula aqui. Vender na primeira queda. Isso daqui é um ponto que acaba com muitas pessoas. Porque a pessoa vê aquilo, vê o valor que ela investiu, R$100. Investi R$100 no tesouro, agora tá 95. Ela acha que tá caindo. Não tá caindo. Pode ser que naquele momento esteja em baixa, porém,
quando você for resgatar no vencimento, ele vai aumentar, ele vai estar lá o rendimento. Se ele te prometeu que vai te pagar mais 100% do CDI, que ele vai te pagar mais 10% no pré-fixado, ele vai sim atender aquilo. Pode ocasionar de, às vezes, ele está lá investido e ele oscilar um pouco para baixo. Mas também, na maioria das vezes, ele oscila um pouco para cima. Só que isso é tudo normal. Aí a pessoa já acha que, como tem liquidez diária, ela vai perder tudo. Aí ela vai lá e vende, e vendeu o produto, ficou no prejuízo e não adiantou de nada. Então, assim, tem sempre que pensar bastante sobre quando você vai ver um produto seu em queda, se você vai vender ou não. Analisar o porquê que ele está caindo. Se for um momento de mercado, tá ok. Mas aí o ativo tá com algum problema, tá com alguma dificuldade? Então, assim, esses pontos são muito importantes. Na renda fixa, dificilmente é por algum problema. Na maioria das vezes é por conta da taxa, que vai aumentando, vai diminuindo, taxa Selic e tal. Então, assim, ele vai oscilando às vezes, mas no final ele vai pagar aquilo que ele te prometeu. E aí a gente vem para o último ponto, mas é o mais importante. Investir sem entender. Que é basicamente o que eu estou falando com vocês aqui, já deve ter um bom tempo. Você não pode fazer investimento sem você compreender no que você está investindo. Então, eu não vou me fixar mais nessa parte, porque eu falei muito dessa parte de investir sem entender. Falei muito para vocês procurarem até alguns outros profissionais, algumas pessoas que já fazem isso aqui muito melhor do que eu, que são pessoas que, de fato, fazem corretamente, que eu acompanho, que são pessoas idôneas. Então, o que eu vou falar aqui com vocês é que, para quem investe, precisa ter paciência. Então, esse ponto aqui, eu vou até colocar aqui, porque eu vou até escrever uma outra coisa. Ó, quem investe precisa de paciência. Por que quem investe precisa de paciência? Porque a gente tem que ter maturidade. Quando a gente costuma investir, a gente precisa adquirir maturidade para entender que no curto prazo, o mercado de investimentos, ele é uma grande emoção. Então, eu vou anotar isso aqui para você, tá? No curto prazo. Por que é emoção? Porque fica naquele de sobe, de desce, fica naquele de que você precisa de fato ter equilíbrio emocional e estrutura para você aguentar o que você planejou para você. Porque senão você vai ficar impaciente, você não vai suportar e você vai acabar vendendo e vai ter prejuízo. Então você tem que aguardar o tempo para que você possa, de fato, receber aquilo que você se propôs. E no longo prazo? No longo prazo, o mercado é crescimento. Então, o que acontece? No longo prazo, o mercado, ele é crescimento. Ou seja, você vai aprender, de fato, que com o tempo, o investidor, ele ganha dinheiro. Por que eu tô falando disso? Porque conforme o tempo vai passando, os juros compostos, ele vai trabalhando por você. E esses mesmos juros compostos é aquele que vai, lá no futuro, te dar uma rentabilidade maior sobre todo o dinheiro que você investiu. Nós contribuímos, sim, com uma pequena parcela. Eu vou ver se eu faço um vídeo para vocês mostrando aqui as simulações e vocês vão ver que é absurdo o valor que os juros compostos fazem conforme o tempo vai passando. Fica um valor muito menor do que o valor que você tirou de fato do seu bolso. É importante, sim, você investir mensalmente, é importante, sim, você aumentar os seus aportes, mas o longo prazo, o tempo trabalhando para você, é o seu melhor aliado. Então, esse é o conteúdo de hoje. Deixa eu só dar uma afastadinha aqui para vocês enxergarem tudo. Calma aí. Ai, meu Deus, não tá enxergando tudo ainda. Pronto. E
Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal para que você não perca o próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou estar falando sobre os principais tipos de investimento. Então, aperta o like. Deixa aquele coraçãozinho rosa aí para mim, por favor, nos comentários. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!